Muito bem. Você se lembra qual foi o estudo de terça-feira? Olha, nós estudamos sobre um conflito que teve início lá no céu. A rebelião de Lúcifer, exatamente. Um estudo bem interessante. E hoje nós vamos ver como que esse conflito passou para a Terra, tá? O que aconteceu aqui na Terra? Lembra que lá no Apocalipse capítulo 12 fala: ai da Terra e dos seus habitantes, porque Satanás foi atirado para a Terra e ele sabe que pouco tempo lhe resta, né? Então nós vamos ver como esse conflito se desenrolou aqui no nosso planeta. Então, o título do nosso estudo é A Queda do Homem. A Queda do Homem. Vamos lá. Vamos ver um pouquinho como era a criação, como era o mundo logo após a criação. É importantíssimo nós iniciarmos desta forma esse estudo, porque nós vamos ver qual era o plano de Deus para a humanidade. Deus criou um mundo lindo, tá? Um mundo onde tudo era bom, tudo era muito bom, diz a Bíblia, um mundo perfeito. Quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Eu gostaria que alguém lesse o capítulo 1, dos versos 1 até o 8, por favor. Quem poderia ser o voluntário? Lúcia, está balançando o dedinho? Então, libera o seu microfone, Lúcia, fazendo favor. Vou clicar em cima do microfone aí que está aparecendo. Aí, Lúcia. Você vai ler o capítulo 1, dos versos 1 até o 8, fazendo favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Disse Deus: haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e a trevas noite. Houve tenda, tarde e manhã e primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separações entre as águas. A água fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas e debaixo do firmamento as águas, sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Olha que interessante. Muito obrigado, Lúcia. O capítulo 1 é o início de tudo. A palavra Gênesis quer dizer origem, tá? Então, há uma pergunta aí na filosofia, né? De onde nós viemos, né? Então, muitas pessoas ficam aflitas por saberem de onde veio a humanidade. E alguns dizem que nós viemos de uma explosão, outros dizem que, né, foi aí evoluindo e acontecendo uma série de coisas. Mas a Bíblia nos dá essa resposta, claramente. Tá? Deus é o Criador. Logo no capítulo 1, é apresentado para nós Deus como Criador. A terra estava sem forma e vazia, diz o texto, e o Espírito de Deus pairava ali por sobre as águas, e Deus começa a criar cada coisa no seu dia. Dá uma olhadinha no verso 5, que a Lúcia acabou de ler, capítulo 1, verso 5, diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tá? Olha que interessante, é o primeiro dia da criação. Deus, então, fez separação da luz, do dia e da noite, tá? E o dia começou pela manhã ou pela tarde? Olha aí no verso 5. O que vem primeiro, a tarde ou a manhã? Houve tarde e manhã, tá? Um dia nós vamos fazer um estudo bem interessante e nós vamos falar sobre isso daqui. Na verdade, o dia começa pela tarde. Então, quando o sol se põe, tem início um novo dia. Acaba um dia e começa outro, tá? Quer dar uma olhadinha no verso 8. Olha que interessante.
E chamou Deus ao firmamento os céus. Então Deus fez o céu, isso que nós estamos vendo aqui. Quando nós vemos, né, olhamos para o céu. E houve tarde e manhã o segundo dia. Olha que legal. Agora, dá uma olhadinha ainda em Gênesis capítulo 1, nos versos 10 e 12. Está escrito assim, ó. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Deus começa a fazer separação entre a parte seca, a parte molhada do planeta, né, os mares. E aí Deus olha e fala, ó, isso é tudo muito bom, isso é bom. Viu Deus que era bom. Olha agora o verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Você percebe, cada dia Deus vai criando algo, e aqui ele fez aqui a relva, né? As árvores, e ele diz que tudo era bom. E houve tarde e manhã, no terceiro dia. Olha que interessante agora os versos 18 e 19. Está escrito assim. Deixa eu virar a minha folhinha. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Observe que no final de cada dia da criação, Deus vai dizendo isso era bom. Sabe? Quando Deus olha e diz que isso era bom, quer dizer que aquilo era perfeito, tá? Aquilo estava no estado que precisava estar. Tudo saiu da mão de Deus com perfeição. Olha agora os versos 26 até o 31. Dá uma olhadinha, 26 até o 31. Opa, eu vi uma pergunta aqui que apareceu, né? Rosana, muito boa a sua pergunta. A Rosana perguntou assim, ó, quem mudou o tempo, ou seja, alvorecer para a meia-noite? Olha que interessante, né? Nós vamos estudar um dia sobre a mudança dos tempos. Você vai ver que interessante. Mas é uma invenção humana, tá? A forma de Deus de calcular o tempo não foi assim, né? A forma de Deus foi tarde e manhã, parte escura e parte clara. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí no versículo 26 e seguintes. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha, chegou o dia de criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Que dia da semana Deus criou o homem? No sexto dia. Tá? Aqui nós estamos falando da sexta-feira. Tá? E quando Deus cria o homem, ele diz, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Observe que nos outros dias da semana, ele falava, e Deus viu que era bom. Agora, quando ele vê o homem pronto, a mulher, ele diz, tudo é muito bom. Então, Deus foi criando o planeta numa ordem que ia dando condições para criar o dia seguinte. Então, ele não poderia ter criado o homem no primeiro dia antes de ter separado as águas, antes de ter criado o mantimento, né, as árvores com frutos.
Então, o homem é criado no último dia. E olha, tem algo interessante, há pessoas que comparam o homem com os animais, né? A ciência hoje faz isso. Diz, olha, o homem, a única diferença do homem para os animais é que o homem é um animal racional, eles dizem, né? Biblicamente, esse conceito não está correto, porque o homem não foi feito como um animal. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você observou aí? A imagem e semelhança de Deus e feito para dominar sobre toda a terra, tá? É como Deus criou aqui um representante seu, um governante, um rei da terra, era o homem, tá? Para administrar e cuidar de todo o planeta. Bem, em quantos dias Deus criou o mundo? Alguém pode responder? Mas não são 7? No sexto, ele criou o homem. O que ele fez no sétimo dia? Descansou. Capítulo 2, versos 1 até o 3. Olha aí na sua Bíblia. Está escrito assim, capítulo 2, verso 1 até o 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Olha que interessante. Deus poderia ter parado no sexto dia, né? Mas ele criou mais um dia como que para comemorar os outros e descansar nesse dia. Então, ele criou o dia sétimo. Uma pergunta, Deus se cansa? Por que será, então, que ele descansou? Não é? Nós vamos ter um estudo bíblico onde vamos falar somente sobre o sábado e o sábado nos últimos dias, que é o nosso enfoque da nossa série, tá? Como é que nós devemos enxergar isso nos últimos dias da história da humanidade? Mas já adianto, Deus ele não se cansa. Ele descansou aqui para nos dar o exemplo, tá bom? Imagine só Deus e o primeiro casal criado já descansando. Que coisa linda, né? A propósito, nem mesmo Adão e Eva estavam cansados, porque eles tinham sido criados no dia anterior. Não deu nem tempo de se cansar e já estavam descansando, mostrando para nós que o descanso sabático, o descanso do sábado, não é só um descanso físico, tá? É um descanso em Deus. Mas isso nós vamos ver no estudo próprio. Então, o que eu quero dizer para você até aqui? Que Deus criou tudo de maneira perfeita e era para continuar sendo assim. Há quem diga, o pecado de Adão e Eva são todos adultos aqui, então eu posso falar. Há quem diga assim, o pecado de Adão e Eva foi a relação sexual. Mas não tem nada a ver isso. Nada a ver, não pensem nisso. Porque o próprio Deus falou para eles assim, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Como que era para eles se multiplicar? Da forma como nós nos multiplicamos até hoje. Então, o pecado de Adão e Eva não tem nada a ver com a relação sexual. A relação sexual foi criada por Deus, tá? Então, vamos lá. Então, qual foi o erro? O que aconteceu para o homem ter caído? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 2, nos versos 15 ao 17. O primeiro casal, imagine só esse casal. Então, a gente não tem tanto tempo, mas eu gosto de meditar sobre Adão e Eva. A mulher mais bonita que já existiu, sem dúvida, foi Eva. Não é? A perfeição. O homem mais bonito que já existiu, sem dúvida, foi Adão. Esse casal perfeito. Imagine esse casal saudável, bonitos, fortes, né? Como Deus criou, e todos na sequência eram para ser assim. Mas olha só que interessante. Qual a única proibição que eles tinham? Gênesis capítulo 2, versos 15 ao 17. Alguém pode ler para nós? Posso Gênesis. ler? Pode. Foi a Rosana que falou? Isso. Pode ler, Rosana. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá.
Olha que interessante. Deus criou todo o mundo, ainda criou um jardim chamado Jardim do Éden, um lugar bonito do qual o homem deveria cuidar, tá? E Deus disse assim para ele, ó, você pode comer de todas as árvores que existem no jardim, menos de uma. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você já foi numa feira no passado, quando você entrava nas feiras, você já sentia o cheiro das frutas, não era assim? Alguém já foi numa feira onde tinha maçã, né? Hoje parece que a gente vai no supermercado e não sente o cheiro das frutas, né? As frutas perderam muito do seu vigor ali, parece, né? Mas no passado elas eram cheirosas, né? Agora imagine na época de Adão e Eva, o sabor que deveria ter tudo isso. Mas Deus disse, ó, vocês podem comer de tudo, está liberado, tudo aqui, só tem uma árvore. Havia um teste de fidelidade. Lembra que nós falamos que Deus ele não quer robôs, pessoas que o obedeçam, o amem. Então havia esse teste, o único teste para Adão e Eva, que era não comer daquela árvore. E Deus disse assim, o dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês irão morrer. Tá? Então, tinha uma ordem para não comer, e se quebrasse essa ordem, a morte era a consequência. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui. A Isabelle. Então, quando Deus criou Eva, ele já sabia que ela iria desobedecer a ordem e comer. Olha que interessante. Ô, Isabelle, essa é uma discussão que existe sobre a onisciência de Deus. Deus sabe de tudo. Tá? Deus sabe de tudo. Ele já sabia que isso ia acontecer? Sim. Mas os outros seres criados não sabiam. Então, ele tinha que deixar acontecer. Mas nós vamos ver que, mesmo sabendo, Deus não deixa de lutar pelo homem. E quando nós formos falar do plano da salvação, que já está chegando o dia, você vai ver que Deus já tinha um plano da salvação pronto com antecedência. Imagine que ele, sabendo que um filho ia dar problema para ele, mas ele quer ter o filho mesmo assim. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui. O dia mais trágico, eu chamo de o dia mais trágico da humanidade. Tá? O dia que Adão e Eva decidem desobedecer e ouvir a voz da serpente, ouvir a voz de Satanás. Olha Gênesis capítulo 3, verso 1 e seguintes. Acompanhe a minha leitura. Gênesis 3, versículo 1 e seguintes. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Para por aqui. Alguma vez você já viu uma cobra falar? Uma serpente falar? Não fala, não é mesmo? Eva estava andando, tudo indica que ela estava sozinha, e ela então, passando perto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma serpente puxa assunto com ela. Os teólogos dizem que ela já errou de andar sozinha, o casal tinha que ficar juntos. E ela, então, não poderia também se aproximar dessa árvore, que era o único lugar que eles poderiam ser tentados. E ela comete uma sucessão ali de erros. E essa serpente começa a falar. Serpente não fala. Ela deveria ficar atenta e saber que serpente não fala. E pior, a serpente vai começar a falar algumas coisas contra a palavra de Deus. Tá? Se você observar, ela já começa mentindo. A serpente, que é Satanás, já começa mentindo, porque ela diz assim, no finalzinho do verso 1, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Deus tinha proibido a Eva de comer de toda árvore, gente? Não. Deus falou, você pode comer de todas, só não pode de uma. Eu quero já tirar uma lição aqui para nós, que dar ouvidos para o inimigo é sempre perigoso. Tá? E ele vai utilizando uma técnica aqui de envolver Eva numa conversa. Ele joga uma isca e ela cai. Ela então começa a conversar com a serpente. Olha o que ela diz, versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, ela deu a resposta. Verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só que interessante. A mulher disse para a serpente, olha, não, Deus não falou isso.
Deus falou que nós podemos comer de todas as árvores, só uma que não, só a árvore do conhecimento do bem e do mal que não. Senão nós vamos morrer. E o que a serpente diz para ela? Preste muita atenção agora. A serpente diz assim: é certo que não morrereis. Vocês não vão morrer. Gente, Deus tinha falado claramente, se vocês comerem, morrerão. Agora vem uma serpente e fala, vocês não morrerão. Você percebe que a serpente está dizendo que Deus mentiu? Estão percebendo ou não? E ela tem as duas mensagens muito claras. Uma de Deus falando, se comer vai morrer, e outra voz da serpente, se comer não morre não. Deus não quer que você coma. Vocês vão ver que ele vai inventar uma história aqui agora. Então, muitas pessoas perguntam, puxa vida, por que foi tão grave esse pecado de Eva, né? Ela escolheu obedecer à serpente. Ela escolheu ouvir a voz da serpente, indo contra uma ordem clara e expressa de Deus. Vamos continuar. Olha o verso, vou ler de novo o verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que interessante. A serpente aqui falou para a mulher, mulher, você não vai morrer. E, na verdade, Deus está escondendo algo de vocês. Porque ele sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Sabe o que ele está fazendo aqui com Eva? Colocando no coração de Eva o mesmo que tinha no coração dele, a vontade de ser igual a Deus. Lembra o problema que ele tinha lá no céu? Queria fazer um trono igual ao do Altíssimo, ser semelhante ao Altíssimo. O que ele diz aqui para Eva é a mesma coisa. Os olhos de vocês se abrirão e vocês serão igual a Deus. Colocou aqui o orgulho, né? Colocou a ambição, tudo isso na mente de Eva. E pior, dizendo que Deus era um enganador. Deus estava enganando ela. E ela caiu nessa lábia, nessa mentira contada por Satanás. Gente, até hoje, esta mentira é contada. Nós vamos fazer um estudo muito interessante, que eu vou te mostrar como esta mentira é contada até hoje, de que as pessoas não morrem, que a alma não morre, e que a pessoa vai se tornando igual a Deus. Num estudo específico, nós vamos falar sobre isso. Mas agora, olha o versículo 6. Olha como a mente dela, da Eva, vai mudar. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha, na cabeça dela agora a árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Opa! Você entende por que eu falo que é o dia mais triste da história da humanidade? Aqui, os nossos primeiros pais, os nossos representantes, caíram em pecado. Aquela árvore, que era uma árvore de morte, quem comesse morreria. Ela começa a ver e diz assim, não, essa árvore, ela é agradável aos olhos. Ela é boa para dar, ela é desejável para dar entendimento, né? Olha, algo que era ruim, ela começa a ver como se fosse bom. E ela come. E pior, ela comeu, levou para o seu marido e ele comeu também. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, alguém pode me perguntar, Eliseu, agora eles perceberam que estavam nus? É isso que diz a Bíblia. Muito provavelmente eles ficavam nus e não percebiam. Há teólogos que dizem que eles poderiam ser revestidos pela glória de Deus. Mas agora eles perdem essa glória e percebem que estão nus e começam a ter vergonha. E eles fizeram uma folha de figueira. Olha, eles tentaram dar um jeito no problema deles, né? Uma folha de figueira e fizeram cintas para si, exatamente na região da cintura. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem,
a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha só, aqui o texto nos diz que pela virada do dia o Senhor estava passando pelo jardim. Esse texto indica que todo dia Deus passava pelo jardim. Olha que alegria, né? De Deus passar toda a tarde para encontrar o casal. E eles podiam ver Deus face a face. Hoje nós não podemos mais. No primeiro estudo, nós mostramos que a Bíblia diz que nenhum homem consegue ver a Deus, senão ele morre. Porque nós somos pecadores. Adão e Eva não. Estavam perfeitos. E Deus vai passar na viração do dia e chama Adão, e Adão diz, ó Senhor, eu estou escondido. Mas por que você se escondeu? Porque eu estou com medo. Adão nunca tinha tido medo de Deus. Como ter medo do Criador? Alguém que te criou por amor. Mas agora surge esse sentimento de medo, porque ele sabia que tinha errado, estava nu. Então Deus diz para ele, ó, quem fez você saber que você estava nu? Você observou a resposta de Adão? Ó Senhor, a mulher que tu me destes, me deu do fruto e eu comi. Ele jogou a culpa em quem? Quem era culpado, Noeli? Na visão de Adão? Na verdade, a culpa era de Adão também. O fato de Eva ter errado não excluía a culpa de Adão, mas ele quer lançar a culpa sobre Eva. O conflito conjugal surgiu aqui. Ah, a mulher que tu me deste me deu o fruto e eu comi. Aí Deus fala com a mulher, e ela diz, ah, Senhor, foi a serpente que o Senhor criou. Percebe que eles vão jogando a culpa, até que chega a culpa, parece que Deus é o culpado, eles querem dizer que Deus é o culpado. Deus diz, olha, vocês erraram, pecaram e vai ter as consequências. Mulher, a partir de agora, qual foi a consequência? Você vai ter dor para dar à luz. Já pensou que legal? O parto antes era um negócio, todo mundo de parto normal era para ser sem dor, sem sofrimento. Mas agora você vai ter dor para dar à luz. E o homem, olha, você vai trabalhar, do suor do teu rosto vai comer o pão, vai ser difícil. E a vida é difícil ou não é? Para ganhar o pão de cada dia. Quem cuida da terra, a terra vai dar espinhos, e você vai viver um determinado tempo e vai voltar ao pó. Tá? Então entra aqui o pecado no mundo. Começa essa história tão triste do pecado como nós conhecemos hoje. Não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era para que tudo continuasse na perfeição, que a terra fosse, Adão e Eva fossem tendo filhos, e netos e bisnetos, e a terra sendo cheia, mas de uma humanidade feliz, sem todos esses problemas. Se nós fôssemos continuar a leitura, vocês iam ver como esse casal sofreu, Adão e Eva. Os seus primeiros 2 filhos, você conhece, Caim e Abel. Já teve um crime. Imagina só, Adão perdendo um filho, um filho matando o outro. Então, esse casal sofreu muito após esse pecado, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na sequência, ó. Quer dizer, então, que Satanás venceu, Eva decidiu seguir a ordem de Satanás, e agora ele venceu e pronto, acabou? Não. Deus tinha um plano. No próprio Gênesis capítulo 3, no versículo 15, existe a primeira promessa messiânica, quer dizer, a primeira promessa que diz que um Messias viria, um Salvador viria. Esse texto ele não é tão simples de entender, tá bom?
Mas eu vou explicar para você agora. Aqui, nesse texto de Gênesis 3, verso 15, está a promessa de que Jesus viria e esmagaria a cabeça da serpente. Olha, eu vou fazer a leitura, acompanhe. Porém, Deus falando para a serpente. Porém, inimizade entre ti, serpente, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, ó serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Na Bíblia, o descendente da mulher, o chamado filho do homem, é Jesus. E diz aqui, ó, este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós entendemos aqui que a primeira promessa de que o filho de uma mulher, filho da mulher, viria, esmagaria a cabeça da serpente. Mas a serpente também ia machucar o calcanhar dele. E isso foi cumprido. Quando Jesus veio à terra, a serpente perseguiu, Satanás perseguiu Jesus, machucou Jesus, mas ele venceu, esmagando a cabeça da serpente na cruz, quando ele morre na cruz. E eu vou te mostrar agora alguns textos sobre isso. Mas antes, dá uma olhadinha. Qual é o salário do pecado, gente? Qual é o salário do pecado? Olha que interessante. Abre lá em Romanos, capítulo 6. Romanos está lá no Novo Testamento. O salário do pecado é a morte. Ó, Rosana, é isso daí, é isso mesmo. Você trabalha o mês inteiro para ter um salário, né? Você recebe uma grana, um dinheiro. Mas e o pecado? Qual é o salário? Salário quer dizer a consequência, né? A consequência do trabalho é o salário. E qual é a consequência do pecado? Romanos capítulo 6, verso 23. Salário do pecado. Romanos 6, versículo 23. Será que todos encontraram? Ainda não? Ô, Noeli, deixa eu te ajudar. Me fala em que livro você está. Clica aí no microfone. Libera o microfone. Aí, eu gosto de ajudar. Me fala em que livro você está. Ezequiel, Pro lado direito, pode virar bastante. Sua mão direita. Mão direita. Isso. Mateus, Tá chegando. Pode virar mais um pouquinho, bastante. João, Coríntios. Opa, passou. Então, antes de Coríntios. Tá, Romanos. Achei. Isso. Você vê? Que legal. Romanos capítulo 6, Noeli, lê para nós o verso 23. Peraí. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? A morte. É a morte. A consequência, né, do pecado. O que você recebe em troca por pecar? Que eu e você recebemos é a morte. O salário do pecado é a morte. Adão e Eva pecaram, a morte. E eu e você? E eu e você? Todos nós pecamos, todos somos pecadores. Então a morte está nos perseguindo, tá? Mas o texto diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nós temos aqui a morte nos perseguindo, mas Deus querendo nos dar a vida eterna e de graça. É um dom gratuito, tá bom? Gratuito de Deus. Siga o raciocínio. Agora, Romanos capítulo 5. Qual é a nossa condição atual? Romanos 5, verso 12. Pode continuar com a Noeli mesmo. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha que interessante. Quantos são os pecadores? Todos. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte. E assim a morte passou para todos os homens. Porque todos pecaram. Sabe, Adão, ele foi criado perfeito. O único homem que foi perfeitinho, né? Fora Jesus Cristo, é claro, foi Adão. Mas nós somos diferentes. Nós já nascemos com um gene
Ali na nossa natureza já está o pecado. Já nascemos em pecado. O salmista diz que em pecado nós somos gerados, tá? Então aqui já nascemos com esse DNA para o pecado e cometemos pecado e o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. Olha que interessante. Romanos 3, agora, o versículo 23. Esse vai falar muito claramente. Pode ler, Noeli, por favor. 3, 3, 23. 23. Isso. Porque todos pecaram e destituídos estão a glória de Deus. É isso? A versão diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e necessitam. Destituídos, estão da glória de Deus. Quantos pecaram? Quantos homens, quantas mulheres pecaram? Todos. Ninguém, não há nenhum que não cometa pecado, nenhum de nós. Por isso que ninguém é melhor que ninguém, tá? Quando nós estamos falando desse assunto, ninguém é melhor que todos são pecadores. Todos necessitam da glória de Deus, tá? Agora, como Jesus resolveu o problema do pecado? Aqui é algo muito bonito que está em João. Você está em Romanos, vai para o lado esquerdo, mão esquerda. Vai chegar em Atos e logo na sequência João. João, capítulo 19. Como Jesus resolveu esse grande problema que foi criado lá por Adão, né? Adão e Eva. O pecado entrou no mundo. 16. João, capítulo 19, versículos 16 e seguintes. Eu vou fazer essa leitura. Será que todos acharam? João, capítulo 19, verso 16, diz assim: Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Gente, Jesus só fez o bem quando ele esteve na terra. Se tem uma pessoa que só fez o bem, foi Jesus. Como cidadão, uma vida exemplar. E como homem de Deus, um homem perfeito. Curas, milagres, ensinamentos, sabe, transformação de vidas. Né? Jesus é maravilhoso, mas qual foi o que ele recebeu em troca? A crucifixão, um julgamento injusto. Foi julgado, condenado por falsas testemunhas. Olha só, e ele então foi condenado à crucifixão. Versos 17 seguintes diz assim: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, crucificado, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Jesus, ele foi para ser crucificado, foi condenado como um criminoso da pior espécie, ele que não cometeu crime nenhum, nem pecado algum, nem jamais passou na sua mente. E ele teve que carregar a própria cruz, uma madeira muito pesada, mas antes de carregar a própria cruz, ele passou por uma sessão de tortura. Ele foi esbofeteado, ele tomou 39 chibatadas nas costas. Não era um chicote comum, tá bom? Era um chicote de couro, mas na ponta eles colocavam pedacinhos de ossos, exatamente para rasgar a pele da pessoa. Tomou 39 chibatadas dessas, e depois ainda teve que carregar aquela cruz pesada. O texto bíblico diz que no meio do caminho ele sofre como se fosse um rápido desmaio, ele cai. E os soldados pegam outro homem para ajudar a carregar, o Simão Cirineu, para carregar aquela cruz. De vez em quando eu penso nessa história e vejo Simão Cirineu foi um privilegiado. Ele nem sabia, mas estava carregando, ajudando o Senhor Jesus a carregar aquela cruz, né? E então chegou ali no lugar de ser crucificado, e eles colocaram Jesus na madeira, colocaram pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, e ele teve que ficar ali até a morte. E dois bandidos, um de cada lado. Olha que interessante. É muito interessante isso. Ele estava sendo morto entre dois ladrões, né?
E ali representavam o mundo inteiro, você sabia? Porque 2 pecadores, aqueles ladrões estavam ali porque mereciam. Mas um deles se arrepende. Não sei se você já leu essa história completa. Um deles se arrepende e o outro não. Mostrando que todos nós estamos condenados. Mas as pessoas, quando são colocadas diante de Jesus, cada um tem uma resposta. Alguns vão aceitá-lo como Salvador, outros vão se revoltar. Um daqueles ladrões aceitou, entregou a vida para Jesus ali na cruz. Já pensou? Na cruz, no último minuto, Jesus estava salvando gente. Ele podia estar preocupado com ele, mas ele estava ainda preocupado com a humanidade, né? Quando ele estava na cruz, tem uma hora que ele diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Como pode alguém, no auge da sua dor, ainda estar preocupado com o próximo? Esse era o Senhor Jesus. Mas aí, olha para o versinho 28 agora. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, para se cumprir a Escritura, nada do que estava acontecendo era por acaso, percebe? Porque o plano da salvação estava sendo executado. Na verdade, Jesus não estava morrendo ali por culpa dele mesmo. Ele não tinha pecado nenhum. Ele estava pagando o preço do nosso pecado. O meu pecado, o seu pecado, tá bom? O pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Olha o verso 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Antes, né, no verso 28, diz que ele teve sede. E deram para ele, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Mesmo na hora que ele teve sede, deram vinagre, tá? Meu Deus. Verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E está consumado, inclinou a cabeça e morreu. Lá na cruz, Jesus disse: está consumado. Essa palavra está consumado, eu quero que você entenda um pouquinho melhor o que ela quer dizer. Olha só. Está consumado, se nós olhássemos no original, essa palavra aqui, lê aí. Está escrito tetelestai. Tetelestai. É o original grego, né? Está consumado ou está feito. Sabe o que quer dizer essa palavra? Está pago. Está pago. Quando a pessoa tinha uma dívida, ela ficava escrita: olha, estou devendo para... deixa eu ver para quem que eu vou dever aqui. Vou dever para a Cláudia. Estou devendo 10 mil reais para a Cláudia. E aí, quando eu pago os 10 mil reais, eles escreviam assim: tetelestai. Aquela dívida foi paga. Essa dívida não pode ser cobrada mais. Quando Jesus fala lá, era uma expressão comercial. Quando Jesus fala na cruz, tetelestai, ele diz: olha, está pago. Pai, eu paguei o preço do pecado da humanidade. Agora eles não estão mais condenados à morte. Estão livres. Percebe? Jesus morreu por nós, ele nos livrou, ele pagou o preço. Você não fica feliz com isso? Sim, não é? Tetelestai, estamos livres. Sabe o nosso pecado? Lembra que qual é a lei? Aquele que pecar, morrerá. A alma que pecar, morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Mas ele pagou. Está pago. Eu e você não temos mais que ter medo, tá? Porque o nosso pecado foi pago. Deixa eu seguir aqui. Por que Jesus morreu? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Olha lá. João 3, verso 16. Evangelho de João. Esse verso é muito bonito. Ele é um resumo de todo o Evangelho. Eu diria que é um resumo da Bíblia. A Bíblia, enquanto você encontra, João 3,16. A Bíblia é um livro que nós poderíamos resumir assim. Olha, Deus dizendo: eu criei vocês. Eu amo vocês. Eu paguei o preço do pecado. E eu vou buscá-los. Esse é o resumo da Bíblia. Então, ele nos criou, ele pagou o preço do pecado, ele nos ama e ele virá nos buscar. Bom, deixa eu só colocar minha fonte aqui, que a minha energia do computador está baixando.
João 3,16. Esse é um verso muito bonito. Se você ainda não decorou, decore. Se na sua Bíblia não está marcada, marque. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha. Tem vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão de tal maneira quer dizer que ele amou muito. Ele amou de uma maneira muito elevada. Ele diz de tal maneira que ele deu o seu único filho, o Filho unigênito. Por qual motivo? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, hoje, eu e você temos que crer em Jesus. A pessoa mais importante da nossa vida é o Senhor Jesus. Pode acreditar nisso. Porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso resgatador. Vamos dar uma olhadinha agora em Atos, em João 15. Depois nós vamos para Atos. João capítulo 15, verso 13. Pergunto para você, João 15, verso 13. Por quem você daria a sua vida? Quem você daria a sua vida? Ou vou até mudar a pergunta. Quem você pode olhar assim hoje em dia e falar assim, bom, essa pessoa daria a vida dele por mim? Tem alguém que daria a vida por você? Dá uma olhadinha em João 15, versículo 13. Olha que verso bonito. Mais um para você marcar aí. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Tem lugares que Jesus nos chama de filhos, tem lugar que ele nos chama de irmãos, e aqui ele nos chama de amigos. Que legal, né? Jesus é nosso amigo. Eu desejo sinceramente que você também seja um amigo de Jesus. Ele já é seu amigo. Que você também seja um amigo de Jesus. E ele diz assim, olha, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. E ele deu a vida por nós. Bom, agora Atos capítulo 4, versículo 12. Atos é o próximo livro. Vai para a direita que já vai chegar. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, verso 12. Alguém gostaria de ler? Quem gostaria de fazer a leitura? Jéssica, pode ler para nós, Jéssica. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que legal. Eu e você somos salvos por quem? A Bíblia é muito Cristo. clara. Sabe, quando você vai estudar a Bíblia, eu sou muito fã de alguns personagens, tá? Eu vou fazer uma pregação nesse domingo na igreja, vou falar de alguns personagens bíblicos. Eu gosto muito de Daniel. Moisés é um personagem incrível, eu já fiz uma série sobre Moisés. Ias, né? Tem muitos personagens bonitos. José do Egito, nossa, é uma história linda. Jó, eu ouvi a Elaine. É Jó? Você falou, Elaine? Que legal. Mas, gente, por mais que a gente goste desses personagens, nenhum nos salva. O texto está dizendo, não há nenhum outro nome debaixo da terra que possa nos dar a salvação. Só há salvação em Cristo Jesus. E nenhum outro nome. Bom, Deus abençoe você. Eu quero fazer um apelo. Hoje eu tenho que fazer esse apelo para você. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e mais nenhum outro? Sim. Oh, glórias! Amém. Você, tá bom? Quanto mais nós conhecemos o Senhor Jesus, mais nós vamos sendo transformados. Deixa eu só ligar o áudio. Você sabia que quando nós andamos muito com uma pessoa, nós vamos ficando meio parecidos com a pessoa.
mesmos hábitos, mesmas formas de pensar. Quanto mais tempo nós passarmos com Jesus, mais a nossa mente vai mudar, vai melhorar, tá bom? Mais amor teremos em nosso coração, mais amor pelas pessoas, menos preocupados com as coisas próprias e mais preocupados com o próximo, mais preocupados com as coisas espirituais. Vamos andar mais leve, tá bom? Andando com Jesus, ele vai nos ensinar muita coisa. Que Deus abençoe você. Então, meu desejo é que você durma com o Senhor Jesus, que você levante amanhã com o Senhor Jesus e passe um dia maravilhoso com ele. Tá bom? Amém. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Sim? Então vamos orar. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Hoje nós aprendemos que o conflito entrou na terra. Infelizmente, Adão e Eva pecaram. E por isso que existe todo esse sofrimento atual. Mas Deus deu a solução. E ele veio e venceu. Já está pago. Já está tudo pago. Agora nós só aguardamos a volta de Jesus para nos livrar de uma vez por todas da presença do mal. Tá bom? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque vimos nessa noite que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama tanto que enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. Por favor, Senhor, abençoe cada pessoa que acabou de ouvir esse estudo, cada um de nós. Nós queremos ser amigos do Senhor Jesus. Queremos demonstrar a nossa gratidão e o nosso amor. E queremos dizer, nesta noite, que aceitamos Jesus como nosso Salvador e queremos um dia estar pessoalmente na Cidade Santa para agradecermos por todo o amor demonstrado. Dá-nos, bom Pai, uma noite feliz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.